Reservinha. Som. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus, amém? Muito bem, meus irmãos, vamos dar início aqui à mensagem de hoje. Prometo ser bastante breve na mensagem que Deus colocou no meu coração. Então até 11h30, 11h40 a gente conclui aqui. Fiquem tranquilos, tá? Vai ser uma mensagem bem breve. Bom, meus irmãos, é uma alegria estar aqui com os irmãos. Domingo passado nossa família não esteve. Nós tivemos um tempo de descanso. E eu fiquei bastante pensativo sobre... sempre que a gente vai trazer alguma mensagem, a gente fica buscando muito em Deus. O que o Senhor quer que a gente leve como mensagem? É um grande desafio, né? E essa semana os irmãos devem ter acompanhado uma polêmica muito grande, que foi a polêmica da janela do avião, não foi? É polêmica que se fala dessa janelinha do avião. E eu fiquei pensando bastante sobre isso, porque os irmãos que talvez não viram, não acompanharam na mídia, girou em torno de uma pessoa que estava na janela do avião e uma mãe que tinha uma criança ali que queria sentar naquele local. Tiveram um atrito porque a pessoa que estava na janela não queria ceder o lugar, enfim. Então, os irmãos que não acompanharam, pesquisem aí que vocês vão encontrar com facilidade essa notícia, porque é o que tem se falado na internet, na televisão, enfim. E eu fiquei refletindo um pouquinho sobre a reação daquela pessoa, a reação da pessoa que estava na janela. E por isso que eu trouxe aí esse texto, porque Deus tem falado muito ao meu coração sobre esse tema. Abra a tua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. E vou pedir para que você mantenha a Bíblia aí aberta, porque eu vou citar mais 4 ou 5 versículos que eu queria que os irmãos acompanhassem comigo. Tiago, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 19. O Luciano leu esse versículo agora há pouco, e a gente vai refletir um pouquinho mais nele. Tiago 1, 19. Quem pode ler esse texto para a gente? Lê em voz alta, forte aí, Tiago 1, 19. Amém. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, com a nossa Bíblia aberta, a palavra revelada, com a palavra que é hábil para o nosso ensino, para a nossa instrução, é o nosso guia de prática, de fé. Que o Senhor fale aos nossos corações, Deus. Que tudo que nós ouvimos aqui venha direto do Senhor, Pai. Que não venham opiniões pessoais, que não venham pontuações nossas, mas que venham de fato ensinamento que jorra do Teu trono, Pai. E que nós possamos ser edificados, que nós possamos nos parecer cada vez mais com Cristo. Essa é a minha oração, entregando ao Senhor esse momento, em nome de Jesus, amém. Queridos, na última semana a gente viveu esse episódio, que foi um episódio muito comentado, tem sido comentado, que é o episódio da mulher na janela do avião. Supostamente... questionada de uma forma mais contundente, questionada por alguém que filmava ela ali, pelo fato dela não ceder o lugar dela na janela do avião. E ela, em algumas reportagens, disse que queria apoiar a cabeça na janela, descansar um pouco, porque quando chegasse do voo que ela fazia, se não me engano, do Rio para Minas, ela ia trabalhar chegando no destino, ela viajava a trabalho. E uma coisa que chamou muito a atenção, e eu queria refletir justamente sobre isso, é a calma dessa mulher. A calma que ela demonstrou ali. A calma que ela demonstrou ali diante das gravações, da filmagem, da reação dela, que fez com que ela passasse a ser chamada nas redes sociais de diva. As pessoas começaram a chamar ela, nossa, é a diva da janela do avião, é a diva que não reagiu, que não foi grosseira. E mais alguns minutos depois, ela ganhou nada mais, nada menos do que 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Talvez nas idas aos programas de televisão, nas entrevistas que ela fez logo depois, as perguntas que ela mais ouviu ali foram perguntas como que você conseguiu manter a calma? Mas como? Eu não conseguiria manter a calma. Qual que foi a fórmula mágica para você conseguir ficar calma, não responder à altura, porque quem gravava estava tentando de alguma forma
tirar do sério, e você manteve a calma. Foram perguntas que ela ouviu, várias perguntas que ela acabou ouvindo ali. Eu não estou aqui hoje, a minha ideia não é exaltar o comportamento dela, até porque existem N outras versões. A gente viu outras versões aí que foram também depois postadas. Eu gostaria muito de refletir com os irmãos essa noite o porquê que para algumas pessoas um comportamento de não retribuir uma agressão, de não retribuir uma provocação, de calar-se, surpreende tanto nos dias de hoje. Por que será que manter a calma diante de uma situação difícil é fora da curva? Surpreende as pessoas, porque o que é esperado é que a gente responda à altura. O que é esperado é que a gente responda de forma contundente também. A gente vive em um mundo marcado por uma comunicação bastante instantânea. Eu envio uma mensagem no WhatsApp e já fico olhando e me questionando por que aquela pessoa, os 2 risquinhos do WhatsApp dela ficaram azuis, né? Ficou azul, a pessoa viu. E por que ela não me respondeu ainda? É papum, comunicação instantânea. Eu me incomodo quando eu estou ali sentado, quando eu estou conversando com alguém e uma notificação apita no meu celular. Eu não sei se é WhatsApp, eu não sei se chegou alguma coisa no meu Instagram, eu não sei se foi um direct, eu não sei o que é. Mas eu me incomodo enquanto eu não vou ali olhar, porque precisa ser instantâneo. Eu fico incomodado. Gente, apitou, alguma coisa é ali. É instantâneo. E nós vivemos hoje um momento de comunicação instantânea. Comunicação que acontece no mesmo instante, a gente precisa dar uma resposta. Eu tenho necessidade de responder de forma imediata. E quem envia tem necessidade de ser atendido de forma imediata. A gente vive em um tempo que quando nós entramos em discordância com alguém, enquanto a pessoa fala sobre algo que ela não gosta, que ela não concorda, enquanto a pessoa está ali expressando o que ela sente, a minha escuta está completamente desconectada. Eu estou vendo uma boca mexendo na minha frente, porque o meu cérebro está conectado e trabalhando numa resposta lacradora que eu vou dar quando a pessoa terminar de falar. Ou antes mesmo dela terminar de falar. Se eu conseguir aguardar que ela termine a fala dela. Palavras são lançadas rapidamente e muitas vezes sem qualquer reflexão. Contudo, meus irmãos, a palavra de Deus, que é o nosso manual para que a gente possa viver, a palavra de Deus, que é o nosso manual para que a gente possa seguir a nossa vida, ela nos exorta a sermos tardios para falar. Tardios para falar. Um princípio que parece desafiador, mas que é essencial para que a gente viva de uma forma equilibrada, de uma forma edificante. Tardios para falar. Afinal de contas, quem já não ouviu o conselho daquela vovozinha que falava assim: você tem 2 ouvidos e uma boca. E ela falava para você ouvir mais e falar menos. Já ouviram isso? Sabe os conselhos. Queridos, o texto que nós lemos, Tiago capítulo 1, versículo 19, eu peço para que vocês mantenham aberto aí. O escritor dessa carta, ele chama a si mesmo simplesmente de Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus. E dentre os 4 possíveis homens daquela data, daquela época, muitos estudiosos apontam para a possibilidade desse Tiago que a gente está citando aqui, ser um dos irmãos mais novos de Jesus. Um dos irmãos e que foi gerado por José e Maria. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 55. Um pouco sobre esse Tiago. Ele não foi um discípulo do ministério terreno de Jesus. Não acompanhou o ministério de forma terrena de Jesus. E provavelmente ele se converteu quando Jesus apareceu ressurreto a ele. Está expresso lá em 1 Coríntios 15, 7. Falando um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus. E esse Tiago tendo essa oportunidade de participar, de acompanhar tudo isso. A carta foi escrita por Tiago entre os anos 40 e 60. E ela era dirigida para um grupo específico. Ela era
dirigida para um grupo das 12 tribos dispersas entre as nações. A gente pode ver isso logo no primeiro versículo, quando ele fala: Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Ou seja, essa carta tinha um destinatário já programado, planejado. Ele escreve para esse grupo de tribos como um pastor, abordando vários temas, por vezes um tanto breve, rapidamente, temas curtos, mas faz com que a carta seja vista como uma série de sermões curtos, baseado nos ensinos de Jesus. Esse versículo que nós lemos, de Tiago, ele não é apenas um conselho que Tiago tem, mas ele é um chamado à maturidade espiritual e à maturidade emocional. Irmãos, como é difícil a gente ter essa maturidade espiritual e emocional. Porque, convenhamos, diante de uma situação onde você... as pessoas começam de alguma forma a te atacar, diante de uma situação onde você se sente atacado, a reação mais lógica e mais esperada que a gente tem é a reação de devolver a altura, de falar mais alto, porque falando mais alto eu consigo me impor. Conviver com alguém pronto a responder de forma bruta não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, meus irmãos. E quando eu falo que cada pessoa tem a sua luta, cada pessoa tem as suas dificuldades, eu falo porque essa é a minha luta. Essa é a luta que eu tenho contra a ira, de responder de forma contundente. Toma lá, dá cá. Essa é a forma natural, a nossa natureza. Por isso hoje, diante desse texto, diante dessa introdução que eu fiz com os irmãos agora, eu queria explorar 3 razões práticas para nós sermos tardios para falar e com isso nós vemos uma transformação em nossas vidas e nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Porque, mais uma vez, quem está ao redor de pessoas que respondem de forma contundente também sofre. Porque tem que andar pisando em ovos, com muito cuidado. Primeiro ponto que eu queria abordar com os irmãos: ser tardio para falar promove a sabedoria. Então, ser tardio para falar promove sabedoria. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 12, versículo 16. Provérbios 12, 16. Provérbios 12, 16 diz assim: o tolo revela de imediato o seu aborrecimento, mas o prudente ignora o insulto. Meus irmãos, o tolo revela de imediato o seu aborrecimento, mas o prudente ignora o insulto. Olha que interessante, a Bíblia ensina que as palavras, elas têm as suas funções. E as palavras, elas podem construir, mas também podem destruir. As palavras podem curar, mas também podem ferir. As palavras podem juntar, mas também podem espalhar. Que situação a palavra pode gerar? E depois que falou, meu amigo, falou. Quando falamos sem pensar, quando a gente fala sem processar, sem planejar, a gente corre um grande risco de agir com insensatez, criando um conflito desnecessário. Eu queria te perguntar se você, em algum momento, apesar de saber a resposta, você, em algum momento, já se irou de uma conversa, durante uma conversa, né? E quando você viu, já falei. A palavra já foi lançada. E depois de um tempinho você falou: rapaz, o que eu fiz? Meu coração ficou preocupado porque eu sei que o que eu falei eu não deveria ter dito. Já aconteceu com você? Com todos nós, né? Palavra lançada não volta mais. Palavra lançada não volta mais. E talvez ela vai fazer um estrago tremendo por onde ela vai passar. O caminho que ela vai percorrer pode ser que deixe marcas que jamais vão ser restauradas. Quebre corações. E aqui a gente vê Tiago nos exortando a sermos
tardios para falar. Ele sugere aqui que o silêncio reflexivo é uma fonte do quê? Sabedoria. Sabedoria. Por que que a gente tem tanta pressa em responder? E aqui ele nos ensina a sermos tardios. Ele nos ajuda a filtrar nossas palavras e a escolher exatamente o momento certo para a gente falar. Queridos, talvez aquela conversa difícil que você sabe que você vai precisar ter com alguém, ou que você teve ao longo da semana, ela é necessária, muitas vezes é necessária. A gente não vai conseguir fazer só o que a gente gosta. Vai ter a parte chata, tem a parte difícil, ter conversas difíceis. Mas será que é exatamente naquele momento, onde todo mundo está com os nervos à flor da pele? Será que essa conversa tem que acontecer enquanto está todo mundo irado, ou ainda não foi digerida a situação? Conversa precisa acontecer. Conversas difíceis também são importantes. Mas será que é naquele momento? E eu queria com isso fazer 3 aplicações, pensar em 3 questões para a gente levar para o dia a dia. A primeira delas, antes de você responder a alguma coisa, pergunte-se a si mesmo: isso glorifica a Deus? Edifica a pessoa que está ouvindo? Será que isso que eu vou falar, eu gostaria que falassem sobre mim? Isso edifica de alguma forma? Isso glorifica a Deus? Eu estou tratando de fato uma situação, eu estou colocando o dedo na ferida e só machucando mais a pessoa? É a primeira reflexão que eu queria fazer com vocês. Como segundo ponto, meus irmãos, cultive o hábito de orar antes de falar em situações tensas, pedindo discernimento a Deus. Como nós deixamos de pedir orientação do nosso Deus diante de uma conversa difícil, diante de uma conversa que a gente sabe que não vai ser agradável, mas que é necessária. E buscar a direção de Deus é importante, porque é Ele quem coloca as palavras na nossa boca. É Ele quem coloca as palavras na nossa mente, para que a gente conduza aquela conversa de forma a glorificar Ele. Então, eu te desafio, e me desafio sobre isso. Conversas difíceis devem acontecer, mas que tal a gente orar pedindo a direção de Deus, antes de externar alguma coisa que a gente está sentindo, ou algo que vá tornar aquela situação difícil. E como terceiro ponto, memorize versículos. Memorize versículos. Lembra daquele versículo? Guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. E quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração, nesses momentos Ele me traz a memória. Memorize versículos como esse provérbio 17:28. Até o tolo é considerado sábio se ficar calado. Olha, a orientação que nós recebemos de um provérbio. Até o tolo é considerado sábio se ficar calado. Porque tem situação que ficar calado é o mais prudente. Queridos, como segundo ponto, segundo ensinamento que nós temos, ser tardio para falar fortalece os relacionamentos. Abra sua Bíblia em Provérbios 15:1. Se alguém puder ler esse texto para mim, por favor. Olha que interessante. Existe um escritor austríaco de livros na área de administração, que se chama Peter Drucker. E ele fala, uma das frases que ele traz é que 60% dos problemas administrativos que as empresas enfrentam são gerados pela falha de comunicação. E eu tenho certeza que se nós trouxermos essa reflexão para os nossos âmbitos familiares, para os nossos lares, a gente vai ver que não é diferente. Você vai ver que a falha de comunicação que acontece dentro dos nossos lares também é responsável por muitos dos problemas que a gente enfrenta. Eu tinha entendido que a reunião do nosso filho era tal horário e que você ia ir, não que eu tinha que ir. E aí fica aquela coisa, ninguém foi na reunião. Mas eu tinha entendido que...
e o tinha entendido, falha de comunicação. E a falha da comunicação, ela pode ser a ausência da comunicação, quando as pessoas já não se falam, mas também pode ser a comunicação feita de forma errada, sem qualquer cuidado, de forma precipitada, sem qualquer avaliação de qual impacto vai ter naquela fala. E palavras precipitadas são muitas vezes a causa de desentendimentos e de rupturas nos relacionamentos. Palavras precipitadas também atrapalham o relacionamento familiar. O relacionamento das pessoas que você lida no dia a dia. Quando a gente fala com pressa, quando a gente fala sem escutar plenamente, quando a gente fala sem qualquer tipo de atenção, o que nós demonstramos é uma tremenda falta de empatia, uma tremenda falta de amor por aquela pessoa que ouve. Por outro lado, quando a gente é tardio para falar, nós demonstramos cuidado em compreender um pouco mais o outro, em entender um pouquinho mais aquele cenário antes da fala, em fortalecer os laços de confiança e amor. E aí, quando a gente faz essa reflexão, principalmente sobre que o provérbio nos fala que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita, aumenta, aflora a ira. A gente tem também mais 3 aplicações, assim como na lição anterior. E como 3 aplicações, a primeira delas é: pratique a escuta ativa, prestando atenção nas palavras, prestando atenção nos sentimentos, prestando atenção na outra pessoa que está ali, do outro lado, falando contigo. Segundo ponto, segundo ensinamento para a gente aplicar: evite discutir em momentos de raiva. Se necessário, peça um tempo para refletir antes de responder. Talvez a resposta no momento da fúria, da ira, vai apenas dificultar mais a situação. E como terceira aplicação, use palavras de encorajamento e de edificação regularmente, substituindo críticas precipitadas por afirmações construtivas, por aquela afirmação que vai construir e não que vai destruir. Até aqui, ok? Faz sentido esses 2 primeiros pontos? Tranquilo? Amém? Terceiro e último ponto, meus irmãos. Ser tardio para falar reflete a natureza de Cristo. Se alguém puder abrir para mim ali em 1 Pedro 2:23, leia esse texto, 1 Pedro 2:23. 1 Pedro 2:23. Olha nosso exemplo, meus irmãos. Olha para onde que a gente tem que mirar, para quem que a gente tem que olhar. Jesus, o nosso maior exemplo de autocontrole ao falar. Jesus. Olha que interessante, durante o seu julgamento, ele poderia ter se defendido, ele poderia ter falado, ter respondido todas aquelas perguntas de forma a se defender, mas ele escolheu o silêncio em obediência ao plano do Pai. Jesus escolheu o silêncio. Essa atitude de Jesus, assim como diversas outras atitudes de Jesus, reflete humildade, reflete domínio próprio e reflete uma coisa que nos falta muitas vezes: a confiança na justiça divina. A confiança em Deus. E assim como seus discípulos, nós somos chamados a seguir exatamente esse exemplo. Esse exemplo de Jesus. E como aplicação, nesse último ponto, falei que seria uma mensagem breve, nesse último ponto, a primeira delas, e o que eu gostaria de te desafiar é, em situações de injustiça, ao invés de você responder com palavras impulsivas, confie na soberania de Deus. Confie que Deus é soberano e que sabe o que você está passando. Sabe e tem a direção. Lembre-se de que o nosso testemunho é observado. Falar menos
e agir mais com amor pode impactar a vida das pessoas. Pode impactar a vida das pessoas. E por fim, desenvolva o fruto do Espírito, especialmente o do domínio próprio. Como é difícil, né, meus irmãos? Domínio próprio. Através da comunhão constante com Deus. Difícil tudo isso? Muito, né? Você se lembra lá do começo, quando nós falamos da mulher na janela do avião? Eu ouvi de muitos amigos meus, cristãos, e li muitos depoimentos deles nas redes sociais, comentando sobre o tema, que se fosse com eles, a coisa ia ficar feia. Se fosse com eles, ia ser diferente. Que a gente tem mais é que falar mesmo, que os outros que lidem com com o que a gente falar, lide com as palavras que ouvirem. Tem um monte de montagenzinha na internet rolando, feitas por IA, com imagens da mulher revidando, com imagem da mulher batendo na criança, jogando a criança no banco do avião. Meus queridos, nosso chamado é para a gente andar na contramão desse mundo. O nosso chamado é para a gente fazer diferente de tudo isso. Nos parecemos cada vez menos com esse mundo. Ser tardio para falar não é apenas um conselho prático, mas é uma atitude espiritual. E essa atitude, meus irmãos, glorifica a Deus, promove paz nos relacionamentos e reflete o que é mais importante, o caráter de Cristo em nós. Que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, porque não é fácil, vivemos de acordo com essa exortação de Tiago, que nos lembra diariamente de que as nossas palavras podem construir, mas também podem destruir. E que a nossa oração seja como a do salmista. E olha só o que ele fala na oração, lá em Salmos 141, 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Isso está expresso em um salmo, meus irmãos. Porque o nosso Deus sabe o quanto a nossa boca pode ser uma arma que destrói tudo que está à nossa volta. O quanto os nossos lábios podem ser usados para o mal. Que o nosso Deus nos capacite a sermos tardios para falar e prontos para ouvir, para a sua glória e para o bem daqueles ao nosso redor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, depois de lermos a Tua palavra, depois de refletirmos sobre os ensinamentos que vêm do Senhor, e clamamos a Ti, Deus. Clamamos a Ti porque nós somos tão pequenos, nós temos tantas dificuldades em controlar o nosso ser, Pai. Nós temos tantas dificuldades em desenvolver o fruto do Espírito em nossos corações. Por isso nós pedimos a Tua ajuda, porque assim como o Senhor é um grande exemplo para nós, assim como Jesus, ali diante de um julgamento, diante de pessoas que acusavam, diante de pessoas que humilhavam Ele ficou calado em obediência ao Senhor. Nós te pedimos, Pai, nos dê forças, nos dê direcionamento, Pai, para que nós possamos nos parecer com Cristo, para que nós possamos ajudar as pessoas que estão à volta, para que de nossa boca, Senhor, saia palavras para construir, palavras para juntar, palavras para edificar, e não o contrário disso, Senhor. Nosso chamado não é o contrário disso, nosso chamado não é para levar discórdia, nosso chamado não é para destruir com a nossa fala. Nós clamamos ao Senhor, nos ajuda, Deus, nos ajuda para que nós consigamos colocar em prática tudo isso. O ano está encerrando, nós estamos no último culto público aqui, ó Pai, desse ano. E pedimos, Senhor, fala aos nossos corações para que nós tenhamos tempo de reflexão e para que nós entendamos os pontos que devem ser mudados em nossa vida. Essa é a minha oração, entregando ao Senhor este momento e pedindo a Tua direção em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos?